Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Hoje nós temos a alegria de celebrar a festa de Santo André, apóstolo. Santo André, irmão de São Pedro, é um dos apóstolos cujo culto mais se divulgou. Constantinopla, possuidora das suas relíquias, argumentava com esse fato na sua querela de preeminência com Roma. Esta última cidade, porém, teve também sempre em muita honra o culto de Santo André e possui um braço do apóstolo trazido de Constantinopla por São Gregório Magno, que o colocou na igreja de Santo André no Monte Célio, bem como a sua cabeça colocada por Pio XII junto da confissão de São Pedro, seu irmão. O resto das relíquias parece ter se dispersado bastante. A Catedral de Amalfi, na Itália, pretende, no entanto, possuir o corpo do apóstolo. Conforme o recordam os evangelhos da missa de ontem e de hoje, Santo André foi o primeiro dos discípulos que conheceu Jesus. Ao chamamento do Mestre, deixou imediatamente as suas redes de pescador para o seguir e tornar-se pescador de homens. Quase nada conhecemos da sua carreira apostólica, mas parece que morreu em Patras, na Acaia. As atas do seu martírio contam-nos que foi crucificado numa cruz espada, cruz de Santo André, cruz à espada, e encerram textos esplêndidos sobre a fidelidade a Cristo e o amor à cruz. A essas atas deve-se Santo André o ter se tornado, para a piedade cristã, o apóstolo da cruz. Então, hoje, é importante olhar a Santo André e ver esse grande apóstolo que, junto com São Pedro, ali no primeiro chamado, deixam tudo e seguem a Cristo. Diz um outro evangelho que André foi chamar o seu irmão Pedro, dizendo que encontramos o Messias, e leva Pedro também a Jesus. E aí então, aqui, quando Jesus passa e os chama, seguem a Jesus, sem ter visto milagre nenhum do Salvador, nem ouvido falar da recompensa eterna, nada. Aqui é a fé, realmente, vendo em Jesus Cristo, um enviado de Deus. Naquele momento, claro que essa fé ela vai crescer pouco a pouco, no conhecimento de Nosso Senhor como Messias, como Salvador. Mas acreditam em Jesus, acreditam na sua palavra. Esquecem e abandonam tudo ao primeiro aceno do Mestre. Nós que vemos tantas graças na nossa vida, nós que recebemos a Cristo na Santa Missa, como não havemos também de seguir a Jesus Cristo, de fazer a sua santa vontade. Nós que tantos milagres havemos contemplado, que tantas ameaças havemos sentido a fim de aprendermos de uma vez a evitar o mal, permanecendo todavia surdos à sua voz, tantas vezes surdos à voz de Cristo que nos chama à conversão. Então que hoje nós possamos olhar a Santo André, esse grande santo, apóstolo, mártir, que deu a sua vida por amor a Cristo, e seguir a Cristo também por esse caminho mais sublime, de uma total conformação à vontade de Deus. Já não somos nós que fazemos o que queremos, mas somos chamados a fazer aquilo que Deus quer. E Deus, assim como chamou Santo André, São Pedro, os apóstolos, a seguirem e fazê-los deles
não pescadores de peixes, mas de homens, para tirá-los da morte, né? E dar a eles a vida. São Paulo aos Romanos dizia que a fé, ela vem da escuta, da tolice, da pregação. A fé vem da escuta da palavra de Deus. Mas como escutar se não há alguém que anuncie Jesus Cristo? Como alguém pode anunciar se não é enviado? Como diz aqui. Mas é importante então rezar para que Deus mande sempre trabalhadores para a sua messe, para que Deus mande sempre apóstolos que estejam dispostos a anunciar com amor, com zelo o Evangelho, para que essa voz chegue nos ouvidos das pessoas, para que essa voz que é Cristo possa mudar o coração das pessoas. Não desanimemos, caríssimos irmãos, se às vezes nós nos achamos poucos, diante desse mundo tão envolto no pecado. Jesus chamou 12, apenas 12 apóstolos. Nós somos muito mais que 12 pessoas neste mundo que seguem a Cristo e que fazem a vontade de Deus. Então confiemos em Deus como confiaram os apóstolos, sabendo que a vitória virá, a vitória do Senhor, que está envolta, está encoberta pelo véu da cruz. Para o mundo se vê a cruz, se vê o sofrimento, se vê a morte de Cristo. Para os cristãos é descoberto esse véu e vemos ali a vitória de Cristo. Vitória esta que viram os apóstolos e por isso se entregaram a Deus para fazer a sua santa vontade e anunciar a Cristo ao mundo. Que o Senhor nos ajude, que Santo André hoje interceda por nós, na nossa vida, nessa nossa missão também de anunciarmos Jesus Cristo vivo e ressuscitado a todo o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.